Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa atividade, a última atividade do ano, de doutrina e paz. E na noite de hoje, a Eliane vai expor para a gente capítulo número 1, Eu Não Vim Destruir a Lei. E, por coincidência, é um novo ciclo de capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, coincidindo com esse novo ciclo que começa no dia de amanhã. E que, apesar de todas as comemorações, todos os encontros sociais dessas datas comemorativas, que a gente possa olhar um pouco para dentro de si, olhar a nossa trajetória, usar esses momentos para a gente fazer esse processo de reflexão, de renovação, de reencontro com os nossos propósitos, com os ideais que a gente gostaria de implementar na nossa vida, com os valores que a gente gostaria de modificar. Então, que aproveitando essa data, que deve se repetir ao longo de todos os dias do ano que vem, no sentido do reencontro, do reinício, que a gente comece no dia de hoje, na noite de hoje, se propondo a uma nova direção. Então, a Eliane vai expor para a gente hoje, que todos nós fiquem com o coração tranquilo, que a gente possa se concentrar, prestar atenção e ter motivação para receber novas ideias. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal de casa que nos acompanha. No capítulo de hoje, a gente vai perceber os mecanismos da vida, de transmissão das leis divinas para todos nós ao longo de muito tempo. Para que isso? Para nos ajudar, para nos auxiliar nesse nosso processo evolutivo de crescimento, de transformação, que é constante. Eu vou ler a passagem para a gente começar, que é uma passagem pequena, está no Evangelho de Mateus, que diz assim, é Jesus falando, não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade, vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se ache na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Ele está se referindo aqui à lei mosaica. A lei de Moisés, que foi promulgada por este profeta no meio do povo hebreu, após a libertação desse povo da escravidão do Egito. Ele foi o líder disso. E no meio desse povo que já era monoteísta, já acreditava em um único Deus, o que possibilitou a promulgação, o estabelecimento desse decálogo, né, que é os 10 mandamentos. Apesar de ser monoteísta, já havia se deturpado bastante os conceitos no convívio de séculos e séculos de escravidão do povo do Egito. E ele, para poder conduzir melhor esse povo, então ele promulga os 10 mandamentos que a gente tanto conhece, mas ainda hoje pouco vive. Com que objetivo, mais uma vez, ele faz isso? Imaginem, há 4.000 anos atrás, um povo quase bárbaro, primitivo, embrutecido, uma humanidade violenta, para poder conduzir melhor, para poder introduzir um pouco mais dos valores da vida, para poder proibir mesmo
coibir determinados comportamentos que eram realizados e que geravam todas as guerras, mantinham o povo no primitivismo, mantinham o povo na ignorância. Então, com esse objetivo de mudar hábitos, mudar comportamentos, é promulgada esse primeiro início, que é a lei de Moisés. E passa-se um tempo, um longo tempo de assimilação disso, de consolidação de tudo isso que estava sendo ensinado, para que a gente pudesse aprender isso dentro desse processo de nascer e renascer, de morrer e renascer. Ao longo desse período, a gente foi introjetando esses valores, foi introjetando um pouco mais esses ensinamentos. E por hábito, por repetição, vivendo as experiências ao longo de todo esse período, houveram algumas mudanças, houve alguma evolução, muito mais intelectual do que emocional. A gente se apegou mais a formatos, a formulismos, a rituais, a condicionamentos externos. Mas houve um processo de introjeção dessa lei. Mas Deus, vendo a necessidade de um pouco mais, vendo que ainda havia condições da gente absorver um pouco mais dos seus ensinamentos, 2000 anos depois, nos envia, como um ato de misericórdia, um grande presente, que é Jesus. Um espírito puro, que não veio destruir a lei mosaica, mas dar-lhe cumprimento, fazer com que a gente compreendesse um pouco mais, com que a gente avançasse um pouco mais em entendimento, em compreensão da vida, nos mostrar um pouco mais do que significa a existência para cada um de nós. Ele não precisava ter vindo, o Espírito puro, como eu disse, mas ele veio para servir de modelo, de exemplo, do que hoje a gente conhece como a máxima expressão da bondade, do amor universal. E ele nos ensinou, a gente comemorou simbolicamente o nascimento dele há uma semana atrás, e muitas vezes a gente não tem noção que ele mudou o mundo. Os seus ensinamentos e o seu exemplo foram e são para nós ainda hoje o caminho do nosso próprio equilíbrio, da nossa própria felicidade, da nossa paz. Então ele, falando por parábolas, que eram histórias com fundamento moral, porque o mesmo povo hebreu, as criaturas ainda ignorantes, não conseguiam compreender tudo em profundidade, então ele usava dessas parábolas. Ele tocou os corações mais endurecidos pelo ódio, pelo ciúme, pela competição, pela guerra, pelo materialismo, pelo utilitarismo. Ele não veio destruir a lei, ele reforçou essa lei, unindo tudo num único mandamento, que é a lei de amor. A gente fala muitas vezes aqui, uma das situações da vida de Jesus, para mim, mais emocionantes, que é a
a passagem da mulher que vai ser apedrejada, a mulher adúltera, que vai ser apedrejada porque foi pega em adultério. E todo mundo está lá para condenar ela. E quando ele diz que não tem nada contra ela, isso recentemente, isso entra dentro do coração da gente com uma força, quando a gente começa a entender tudo que está dentro dessa frase. Ele, Jesus não tem nada contra ela. No fundo, ele está dizendo, eu entendo o que se passa dentro de ti, os teus dramas, os teus enganos, os teus traumas, as tuas ilusões. Isso só faz mal para ti. Eu não tenho nada contra ti. Tua consciência vai te cobrar se tu voltar. Por isso, ide, não pequeis. E quantas vezes a gente, imperfeitos e ignorantes, nos arvoramos a julgar o coração dos outros. O que se passa dentro do coração dos outros. E pior, com a régua rasa do nosso entendimento, superficial, da nossa compreensão e do nosso desenvolvimento emocional. Ele não fez isso, mas nós fazemos. Entre tantas coisas, ele nos ensinou que Deus não é um rei inclemente, inquisidor, é um pai de família. Que provê tudo aos seus filhos, tudo. Os pássaros do céu que não trabalham, a beleza dos lírios, dos campos que não fiam, e as oportunidades para todos nós crescermos, nos desenvolvermos, difíceis muitas vezes, desafios, mas provê tudo aquilo que a gente precisa para aprender, para tirar as melhores lições. Foi o maior exemplo de perdão. Na cruz, quando disse aos seus algozes, pediu ao Pai que os perdoassem, porque não sabiam o que estavam fazendo. Mas quando recolheu Judas, o discípulo traidor, que tinha assim, se suicidado, se enforcado, não aguentando a pressão do erro que tinha cometido. A gente vê isso nos livros da Amélia Rodrigues, psicografados pelo médium Divaldo. Assim que ele pode, ele recolhe Judas e diz: Judas, sou eu, ergue-te. Ele foi na direção de todos, sem preconceito, sem preferências. Ensinou um amor universal, não exclusivista, não egoísta, só para os meus. E o que a gente fez com tudo isso? Nós o crucificamos. Preferimos Barrabás na representação dos nossos interesses pessoais. Ao longo de mais um ciclo de 2000 anos da vinda dele, era para que a gente o seguisse, trilhasse o seu mesmo caminho, desenvolvesse esses sentimentos. Aqueles que tentaram fazer isso, o que aconteceu? Os primeiros foram para os circos romanos, os mártires do cristianismo. Depois veio a igreja com seus muros, seus monastérios, as suas deturpações. E utilizando da capacidade intelectual que tinha para manipular, para dominar, para manter o povo ignorante, com medo, dominando pelo medo, perseguiu a ciência, perseguiu todos aqueles que se opunham a ela.
criou guerras, as guerras santas, as cruzadas, queimou pessoas que muitas viviam os valores de Jesus, criou conceitos que até hoje estão presos em nós, que a gente custa conseguir se livrar de punição, de inferno, de castigo, de culpas eternas, totalmente contrário às leis divinas. E não é assim, que é oportunidade atrás de oportunidade, porque nós somos filhos dele. Que pai que quer ver os seus filhos longe, para sempre, em sofrimento, em conflito? E nós nos afastamos mais uma vez do caminho. E quando a Idade Média, tudo eram trevas, surge a luz. Mais uma vez, Deus investe e nos auxilia a retomarmos a consciência, o prumo, o entendimento, o caminho do bem. Na França do século XIX, quando efervescendo novas ideias, o iluminismo, a queda do regime absolutista, a substituição desse pela república, que era uma forma de governo um pouco mais justa, questionamento, os movimentos de reforma contra a Igreja Católica, as luzes da física e da ciência despertando, encontrando campo para tudo isso, possibilidade de novas ideias surgirem. Os espíritos superiores, não agora uma só pessoa, mas uma reunião de espíritos nobres, por meio do trabalho de médiuns, nos transmitem a doutrina espírita, que explica a vida e é a coisa mais bonita para quem se dedica a estudar a vida. Um trabalho do Allan Kardec, é um apelido, na verdade, do senhor Hipólito Leon Denizard Rivaio, era um pedagogo que não acreditava em muitas coisas, viu a seriedade e a inteligência de todos os fenômenos que estavam acontecendo na época, foi pesquisar, se deu conta que eram fenômenos inteligentes, ocasionados pelo mundo espiritual. E aí chega até nós o Livro dos Espíritos e depois as outras obras básicas, como mais um recurso para o nosso processo evolutivo. E aí a doutrina espírita vem e dá sentido para uma série de coisas, traz respostas para todas as questões da nossa vida, aquilo que a gente sempre procurou entender sobre nós mesmos, sobre a vida, a gente encontra as respostas aqui. Nos fala da pluralidade das existências, desse processo de reencarnação. Nós somos, na verdade, espíritos imortais. Imortais, só o corpo que se destrói. Em essência, nós continuamos sempre vivos e sempre nos renovando as oportunidades na carne e fora dela, da gente aprender, da gente recomeçar, da gente refazer os erros, da gente se desenvolver emocionalmente. Que é a base do entendimento da doutrina espírita. Que as dores, que os sofrimentos, que as agruras, que as dificuldades,
elas não são obra do acaso, nem sorte, nem azar. Elas estão dentro desse processo de evolução que em algum momento nós construímos, que nós somos os autores da nossa história. Nós somos os responsáveis pelos conflitos ou pela paz que mora dentro de nós. E assim tantas coisas com ela vieram. Os missionários que a gente tanto fala, do Chico Xavier, do Divaldo, mesmo os santos, as madres, São Francisco, que a gente santifica e nem conhece a vida, nem conhece muitas vezes a história de luta para chegar a ser quem se é. Os amigos anônimos que às vezes estão no meio da gente e fizeram as escolhas difíceis, ficaram sozinhos, foram incompreendidos, para também poder nos ajudar. O que cada um de nós faz de todas esse investimento de Deus na nossa direção, de todos os tempos? Amanhã recomeça o ano, hoje é o último dia do ano. A gente costuma fazer balanços. O que a gente fez de certo, de errado, de bom. Segundo a doutrina espírita, isso deveria ser feito todos os dias. Se eu não me engano, é Santo Agostinho que fala sobre isso. Mas, por hábito, chegando no fim do ano, a gente faz esses balancetes emocionais ou materiais. Traça planos. Mas nós que já conhecemos um pouco, ou buscamos conhecer um pouco da doutrina espírita, quais são os nossos planos? Quais são as nossas metas? Eles vão resistir às dificuldades, às intempéries que vêm, às dores, aos dramas, às incompreensões? Será que nós nos conhecemos o suficiente para traçar esses planos de modificação interna? Será que não poderia ser um plano já? Começar a se conhecer, a se entender em profundidade? O que se passa dentro? Para pelo menos ter um guia um pouco mais seguro daquilo que a gente quer ser, naquilo que a gente quer se tornar? Ou nós vamos nos deixar levar pelas tendências, pelos impulsos, pelas depressões, pelos desânimos, pelas desistências de sempre? Pela revolta? Porque as dificuldades vão continuar vindo, os desafios também, as pessoas que são problema na nossa volta vão continuar sendo problema na nossa volta, mas e nós? Com o que a gente já recebeu até hoje da vida? Qual será o nosso posicionamento emocional interno com tudo isso, em relação a tudo isso? O capítulo de hoje, então, que eu queria falar para vocês era sobre isso, sobre esses investimentos. A providência divina não desiste nunca, nem vai desistir. Nós temos sempre um amanhã. Amanhã nasce um novo ano, mas nasce um sol. E as oportunidades recomeçam para quem está desencarnado, vai reencarnar, vai poder refazer. Nada está perdido. O único destino é a perfeição. Ninguém vai ficar para trás. São certezas que a gente precisa desenvolver dentro de nós. São investimentos feitos em termos de humanidade, através dos profetas, Jesus, da doutrina espírita, mas tem investimentos individuais, oportunidades, circunstâncias próprias, adequadas para cada um de nós.
Que a gente saiba aproveitar elas. Que a gente se comprometa com a nossa própria consciência. Não atrás de reconhecimento dos outros, mas com a gente mesmo. De nos tornarmos pessoas melhores. E o norte não é o que eu acho. São as leis de Deus. Que estão aqui expressas por Jesus, explicadas mais claramente pela doutrina espírita. Então, eu desejo para todos nós um ano de mudança, de determinação, de consolidação de valores mais nobres. Não é para agradar ninguém, Deus não precisa disso. É porque é o caminho do nosso próprio equilíbrio, da nossa própria felicidade. É isso sim que Ele espera de nós. Que os filhos sejam felizes. Bom ano a todos e até a próxima. Bem, pessoal, antes de encerrar, eu queria que vocês pudessem nos ajudar compartilhando as atividades de hoje e as que vocês encontrarem no YouTube, no Facebook, e que tenha tocado o coração de vocês. Compartilhem com os amigos, com a família, para que a gente possa divulgar a doutrina espírita a mais corações, certo? Fiquem em paz, tenham uma feliz passagem de ano e que a gente possa se reencontrar na nossa próxima atividade com mais motivação, mais planos, mais determinação, vontade de que assim seja. Até a próxima.